Vocês sugeriram, pediram vídeo e enfim eu consegui assistir From, Origem. E que série maluca, meus amigos! Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente do céu, nós falamos que Ruptura tem semelhanças ali com Lost, mas perto de From, Ruptura é muito distante do que foi Lost. From é quase uma irmã de Lost, tanto na direção de Jack Bender, que é uma das mentes que trabalhou muito por trás de tudo que nós vimos lá em Lost, quanto no próprio ator, o Harold Perrineau, que interpreta aqui o xerife Boyd em Origem, e que interpretou lá em Lost o Michael, o pai do Walt. Além de diversas outras semelhanças ali menos óbvias. Ou talvez até óbvias. E que série, meus amigos! E é o tipo de série que a gente fica se perguntando por que é que eu não assisti antes. E o pior, enquanto eu fiquei 3 anos aqui esperando uma nova temporada de Ruptura, quando From, Origem em português, tem, adivinhem, 3 temporadas. Por que que eu não assisti isso durante o intervalo de Ruptura? Que isso? Então vamos fazer assim. Eu terminei agora a primeira temporada. Então vou trazer aqui as minhas impressões, o que eu achei da série, as análises, tudo com spoiler, é claro. E depois eu faço o mesmo com relação à segunda e à terceira temporada. E depois, então, nós vamos enlouquecer de tanto teorizar. Então, se quiser seguir essa jornada comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum desses vídeos novos. E já aproveita e segue lá o perfil Viu Comigo no Instagram, onde eu vou buscar tudo que saia sobre bastidores das novas temporadas da série. Então vou começar a falar sobre a série por lá também, hein? E agora vamos direto para a análise do que foi essa primeira temporada de A Origem, ou From, se você preferir aqui o idioma original. Vamos lá, a série conta aqui a história de uma vila, uma cidadezinha ali mais rural, em que as pessoas vivem meio que normalmente durante o dia, como se fossem ali uma grande comunidade, colaborando para a convivência de todos, claro, com alguns atritos ali, algumas rusgas, e que ainda não temos ao final dessa primeira temporada todo um contexto sobre o porquê eles têm esse tipo de relação, mas que já dá para ter uma ideia de que vão ser exploradas aqui na sequência. Só que já no primeiro episódio nós descobrimos que todas essas pessoas chegam ali basicamente da mesma forma. E detalhe, não conseguem sair daquela cidade. A única estrada leva sempre para o mesmo lugar, e é exatamente a entrada da cidade. Quase como se andassem em círculos, e todas as pessoas que chegaram ali, e de diferentes lugares de todos os Estados Unidos, pegaram um desvio depois de ter o seu caminho impedido por uma árvore que havia caído na estrada. E de terem visto ali corvos no céu. Sinistro, né? Calma, porque agora o bicho vai pegar forte. Porque embora ali ao longo do dia eles consigam viver nessa meio que normalidade, que de normal não tem nada, sem sinal de celular e com eletricidade sabe-se lá de onde vem, quando o sol se põe, todos os habitantes da cidade se fecham nas suas casas ou em qualquer lugar que seja possível, porque surgem seres bizarros ali que lembram até espíritos, e talvez aqui dos antigos habitantes dessa cidade, e que simplesmente estripam todas as pessoas que tiverem acesso, e que eles conseguirem chegar perto. E nesse primeiro episódio nós vemos isso bem explicitamente acontecer com uma menininha e a sua mãe, de forma mega visual. Cara, mataram bizarramente uma criança já no primeiro episódio. Se você conseguir passar dessa cena meio gore aqui da mãe e da filha, provavelmente você vai ficar tão hipnotizado com essa série assim como eu fiquei. Agora, o que impede esses seres de entrarem nessas casas e nesses lugares e chacinarem toda essa comunidade? Algumas pedras que parecem runas e que são colocadas ao lado da porta, do lado de dentro desses lugares. E que por algum motivo estes seres respeitam as entradas que possuem essas runas. E ainda nesse primeiro episódio nós somos apresentados a uma família que chega nessa cidade num motorhome. Jim, Tabitha, Julie e Ethan. Uma família que acaba parando naquela cidade depois de ver a tal da árvore caída e que depois de dar várias voltas ali tentando sair, descobrem que estão presos ali. E acabam sofrendo um acidente causado por outro carro que tinha acabado de chegar nessa cidade nas mesmas condições. E aí é uma confusão, o motorhome vira, a Tabitha fica desacordada, o Ethan fica com a perna perfurada por um pé de mesa. E a cidade toda se mobiliza para salvar essa família. E essa noite, meus queridos, é bizarra.
O xerife Boyd coloca essa tal de runa ali no para-brisa desse motorhome na esperança de que funcione, enquanto a enfermeira dessa cidade tenta salvar ali a vida do Ethan, e que acaba tendo até convulsões durante a noite. E essas convulsões têm alguma coisa aqui, hein? Isso aqui vai ser algo explorado mais adiante na série, eu tenho certeza. E enquanto o Jim, o pai, descobre esses tais seres ali do lado de fora do motorhome, e que são mega traiçoeiros, se passando por bonzinhos e até mesmo por pessoas que talvez eles conheçam. A Tabitha e a Julie vão com outros moradores e com um outro passageiro que estava no carro que causou o acidente deles, para a casa da dona, que é meio que uma das líderes dessa comunidade. E inclusive, nesse carro que causou o acidente deles, haviam duas pessoas. Uma que saiu do carro machucada e foi para a enfermaria ser tratado, e que acabou morrendo assassinado nessa mesma noite. Agora, vítima de um desses seres? Não, estes seres convenceram uma das moradoras desta comunidade a cometer esse crime e a deixar eles entrarem nesse lugar, dizendo para ela que se ela fizesse isso, eles iam conseguir sair desse lugar, sair dessa cidade. Agora, o outro que sobreviveu, que estava nesse carro, acabou se tornando um dos personagens mais interessantes da série. Porque ele começa um babaca ali, achando que tudo aquilo é um escape room, e no final da temporada acaba sendo uma das pessoas que pode ser a principal esperança para que todos eles consigam sair desse lugar. E para nós, desvendar os mistérios da série. Enfim, os episódios da temporada vão passando e nós somos melhor apresentados aqui para a história de cada um desses personagens. Por exemplo, a assassina do primeiro episódio, na verdade, trabalha ali no restaurante da cidade. E tem um irmão que ela deseja desesperadamente proteger, mas acaba matando ele. E graças a ela ter seguido a ordem desses seres, eles também acabaram matando a outra enfermeira desse hospital. E o pai do aprendiz de delegado, que é um cara gente boa e apaixonado pela médica da cidade. E que lá fora é noiva de outra pessoa. Uma confusão danada. Por exemplo, o filho desse xerife Boyd, que vive na cidade e dorme ali no que é a delegacia, o filho dele vive na Casa da Colina, que é meio aqui que uma pousada alternativa, com cigarrinho, bebida e sacanagem liberada. Ainda temos um padre barra coveiro aqui, que sequestra a assassina do episódio 1, quando ela tenta matar o Ethan, aquele menininho, filho do Jim e da Tabitha, que chegou naquele motorhome, mas que no fim não consegue e acaba matando o próprio irmão dela, e que ela queria tanto proteger. Descobrimos ainda que a relação entre esse xerife Boyd e o filho dele é toda zoada, porque o xerife teve que matar a própria esposa, ou seja, a mãe do filho dele, que enlouqueceu ali naquela cidade, dizendo que todo mundo estava vivendo um pesadelo, que ela ia matar eles para acordar eles desse sonho. E começou a atirar em todo mundo. Sozinha, ela matou mais do que muitos desses seres que vivem à noite. E talvez tenha até sido promovida a um deles. Já pensou? E também somos apresentados aqui a mais mistérios, numa vibe muito próxima do que é Lost. Por exemplo, de onde vem a eletricidade dessa cidade? Por que a jukebox do restaurante acende sozinha? Essas runas que protegem a cidade, que foram descobertas pelo xerife Boyd, mas por que exatamente elas funcionam, ainda não fazemos ideia. Outro ponto, por que esses seres, por exemplo, só atacam durante a noite? Quem que é aquele menininho que aparece para o Victor e para o Ethan? Como funcionam ali as tais árvores longínquas, encantadas que eles falam? Em que você entra na toca de uma delas e sai em outro lugar totalmente diferente? Que símbolo maluco é aquele que o Jade acha? E mais pro final, que loucura aquela da árvore cheia de aranhas. E ainda outra árvore com garrafas penduradas com um papel enrolado dentro com datas diferentes. E provavelmente as mesmas datas que aparecem nas escadas do porão da Tabitha. E que uma delas pode se referir aqui a uma alucinação que o Jade teve. Agora, de todos os personagens, um deles parece ser a chave de todas essas respostas. Ou pelo menos o caminho para nós chegarmos até elas. O Victor, ele é o primeiro sobrevivente dessa cidade. E apesar de ser bem estranhinho, os desenhos dele contam bem ali uma história, né? E eu tenho certeza que revelam diversos segredos. No último episódio da primeira temporada, o Boyd descobre a árvore de aranhas, onde ele ouve e vê a imagem da sua esposa falecida. E acaba sendo inclusive picado por uma aranha sinistra dessa árvore. Enquanto isso, a comunidade toda se reúne para construir uma antena de rádio para tentar se comunicar com a parte de fora da cidade. E a Tabitha fura o chão seguindo os fios de eletricidade para descobrir de onde que vem aquilo tudo. E como eles alimentam a energia das casas sem ter fio por dentro. E enquanto tudo isso acontece, uma tempestade se aproxima. E a temporada termina com um baita cliffhanger deles, conseguindo se comunicar com alguém através do rádio, e a pessoa do outro lado dizendo que a esposa do Jim não deveria ter furado o chão.
Ou seja, é um dos seres ou alguém por trás de tudo aquilo. Ela fura o chão e um buraco enorme se abre, aonde ela encontra, adivinhem quem? O Vitor, que diz que eles têm que sair dali, porque ali é o lugar onde os seres, os monstros, dormem durante o dia. E o Boyd descobre que tem coisas piores do que os seres naquela floresta. E ainda encontra, junto com a Sarah, aquele menininho de branco que diz para eles entrarem numa das árvores encantadas, longínquas, etc. E ele entra e acaba onde? Preso num buraquinho, num cubículo, super claustrofóbico. E enquanto tudo isso está acontecendo, chega um ônibus na cidade e que provavelmente deve estar cheio de novos personagens. Que temporada maluca, gente! Mega intrigante! E assim, pelo que eu vi até agora, eu tô cheio de especulações. E tudo indica que o que tem ali é algo sobrenatural. Não só por conhecer o passado deles, mas também por causar alucinações, trazer objetos do passado deles, como a pulseira do Jim que ele tinha perdido muito antes de entrar ali, ativar coisas elétricas sem utilizar especificamente eletricidade, pelo menos não do jeito que nós conhecemos. Aquilo parece uma cidade fantasma. Além disso, tem algo na minha cabeça que diz que aquele menininho de branco pode ser o irmão do Ethan, o filho morto da Tabitha e do Jim. E seria um baita plot, né? Cara, isso me lembra muito a história do Jacob e do Homem de Preto em Lost. Já pensou? Resolveram criar aqui um spin-off de Lost chamado From, que contaria a origem de tudo aquilo que a gente viu na ilha? Seria mega bizarro, né? E assim, vocês que já assistiram a segunda e terceira temporada provavelmente já sabem diversas respostas dessas que eu coloquei as perguntas aqui. E provavelmente também já surgiram inúmeras outras perguntas que estão sem resposta. E aí agora eu vou trazer aqui algumas curiosidades e teorias que eu pensei de toda essa temporada. A cena da aranha e chuva que nós vimos do Boyd no último episódio já tinha sido prevista num dos desenhos do Victor, assim como o fato de existirem ali acessos subterrâneos. E esse desenho? Será que demonstra que toda a cidade é como se fosse um globo de neve sendo manipulada por alguém, por um ser superior? E que todas essas pessoas estão presas ali nesse pequeno ecossistema? E também, por um dos desenhos do Victor aqui, nós vemos que provavelmente vai ter uma inundação e que fará com que as pessoas tenham que ficar em cima dos telhados. Ou será que isso já aconteceu lá no passado? E ainda, na caverna, embaixo da casa da Tabitha, vemos desenhos também que parecem contar um pouco da história e dos mistérios que são essa cidade. O símbolo visto pelo Jade pode ser a representação das runas, que protegem os moradores daqueles seres. E vemos ali também esse ser maior e que provavelmente é a maior ameaça desse lugar. E que provavelmente veremos nas próximas temporadas. E ainda vemos ali os barquinhos que talvez sirvam como uma possível rota de fuga daquele lugar. A pedra que serve como talismã, como essas runas, tem as mesmas inscrições de um dos desenhos dentro do quarto do Victor. E contrariando o que o próprio Jim falou aqui, a árvore que atrai eles para esse lugar não é a mesma, já que vemos que no caso do Jim e do Boyd, eram árvores diferentes e até estavam caídas para lados diferentes. Eu não sei o que vocês acham, mas tanto o rádio do restaurante quanto as lâmpadas que aparecem piscando parecem tentar enviar aqui uma espécie de mensagem. Essa galera não assistiu Stranger Things, não? Inclusive, um dos sinais apresentados pelo rádio é interpretado pelo Boyd, que decide sair em busca de uma fuga pela floresta. Um dos desenhos que aparece tem uma espécie de nuvem preta circulando uma casa. Será que nós veremos isso nas próximas temporadas? E será que é algo ainda pior do que os monstros? E nós vimos no último episódio que a Tabitha encontrou o Victor lá embaixo. E o Victor comenta que é lá que os monstros dormem. Será que eles habitam toda a parte de baixo da cidade? E isso já era revelado num dos desenhos do Victor? Não só com os monstros vindo de baixo, mas com tudo aquilo preto desenhado ali embaixo da cidade. Além disso, um dos desenhos no quarto do Ellis mostra ele e a Fátima ali. E meio que retratados como Adão e Eva. E olha o paralelo aqui. Em Lost, nós tínhamos o esqueleto de um homem e uma mulher que foram nomeados como Adão e Eva pelo Loki. Eu falo, essa série não para de me criar associações com Lost. Vocês tinham reparado nisso? E pelo desenho dessa nuvem preta que circula as casas, algo me diz aqui que é um novo vilão e que vai ser apresentado nas próximas temporadas. Porque afinal, os monstros não correm, eles andam. Agora, e se tivermos um monstro com maior mobilidade? Seria terrível, né? Uma nuvem preta igual a de Lost poderia ser terrível aqui. E se pensarmos no final da primeira temporada, tem uma tempestade chegando na cidade. Será que tem alguma relação? Outra coisa, eu adoro analisar os diálogos. E os diálogos dos primeiros episódios trazem o Ethan falando que eles têm que chegar no Lago das Lágrimas.
aparentando que ali seria um lugar de salvação. Eu não sei o que aparece na segunda e na terceira temporada, mas algo me diz que esse Lago das Lágrimas foi colocado ali por um motivo muito interessante. O Ethan sabe das coisas, e isso tem uma relação direta com os desenhos que nós vemos de barquinhos lá no buraco onde a Tabitha e o Victor se encontraram. Será que esse é um lago por onde eles conseguem fugir dali? E será que eles vão conseguir usar os talismãs para proteger os barquinhos e fugir desse lugar? Outro ponto é que os monstros parecem ali ter aparências de pessoas de diferentes épocas. Um sorveteiro, um motorista e uma jovem ali que parecem dos anos 30, 40, 60. Uma noiva. Algo me diz que eles assumem os corpos das pessoas que já morreram ali. E como vimos o caso da Abby nesse último episódio. Por isso eles não conseguem se transformar nas pessoas vivas que estão ali. O que seria excelente para tentar enganar os moradores, né? Porém, quem é e como é que eles conseguiram usar a forma daquela pessoa que a Julie conhecia? Ela parece reconhecer aquele cara. Talvez fosse até algum crush dela na escola. Além disso, os anos que aparecem nas garrafas da árvore e na escada do porão da casa da Tabitha tem alguma relação muito forte com o que quer que esteja acontecendo naquela cidade. Por exemplo, a alucinação do Jade com um soldado da Guerra Civil é uma prova exatamente disso, já que a Guerra Civil aconteceu ali por volta dos 1864, que é exatamente um dos anos que é relatado, por estar escrito dentro de uma das garrafas e por estar também nessa escada. E na cômoda no quarto do Victor nós vemos ali também alguns bonequinhos que parecem soldados da Guerra Civil. Alguma coisa ali tem a ver, hein? Assim, como toda a série, eles resolveram lançar diversos mistérios nessa primeira temporada para criar o interesse, garantir a audiência e renovar para a temporada seguintes. E conseguiram, né? A série já tem 3 temporadas e aparentemente com recordes de audiência. E já foi renovada a 4ª. Então, bora viajar na origem disso tudo. Comente aqui embaixo se você já assistiu From, Origem, e se já assistiu a 2ª e 3ª temporada, me conta aqui se a coisa melhora ou se a história degringola. Em breve eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei da 2ª temporada. E se gostou desse vídeo, aproveita e clica no botão hypar ali do lado do like. Isso ajuda demais o canal e ao vídeo para que chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.